Fala, meus amigos, vocês estão bom? Espero que sim. Bora, vamos lá pro vídeo. E vocês pediram e eu vou fazer vídeos de fundos imobiliários por setor. E hoje nós vamos falar de fundos imobiliários de logística. E antes de eu falar, não se esqueça de se inscrever no canal. Diz aí nos comentários se você tem algum fundo de logística na sua carteira. E bora pro vídeo. E hoje nós temos o seguinte cenário. A taxa Selic está lá nas alturas, a inflação está comendo solta e os fundos imobiliários estão em baixa. Então qual que é a melhor oportunidade, qual que é o melhor momento para eu comprar no fundo imobiliário, Thiago? Dizia o bom velhinho Warren Buffett, compre ao som dos canhões. Então nesse momento estamos num cenário totalmente adverso, o momento ideal para você fazer as compras, porque o investidor de longo prazo, ele não vê qual que é o momento certo, o momento ele compra sempre, ele pensa a longo prazo. Então vamos lá, o setor de logística é um setor que eu gosto muito, né? Ele vem crescendo nos últimos anos e eu gosto muito de galpões que são próximos das grandes metrópoles, que eles são chamados galpão last mile. E aí nós temos aí um índice muito interessante sobre esses FIIs que eu vou falar para vocês, que eles estão no menor índice de vacância, e a inteligência artificial vai vir para ajudar, na verdade, nesse mercado, né? Ela vai ajudar nos estoques aí dessas empresas que estão dentro desses galpões de logística. E agora eu vou fazer uma pergunta para você, investidor. Você prefere comprar os seus fundos custassem R$10? Você preferia comprar ele a 10 ou a 9 reais? Então esse é um bom momento para comprar sim. Bora pro primeiro fundo. O HGLG 11, quase 6 bi de valor de mercado. São 28 imóveis administrado por eles. A liquidez dele diária, mais de 6,4 milhões. Isso quer dizer que você vai ter facilidade de comprar e vender ele no dia a dia. O dividend yield dele foi 0,74 no último pagamento, quase 9% nos últimos 12 meses, é bastante. E aí a grande oportunidade é que ele está abaixo do seu valor patrimonial, quer dizer, ele está mais barato do que ele vale, 0,92. Vou falar um pouco mais detalhado dos três primeiros, porque eles têm aí uma diversificação muito boa que eu gosto. Por exemplo, 10% está alocado para o Mercado Livre, 13% é o Volkswagen, e está bem espalhado aí com vários clientes. Qual que é o problema? Poderia dar problema com algum cliente, de repente desse, o Mercado Livre para de pagar, quebrou, que nem aconteceu com a Americanas. Esse é o grande problema dos galpões de logística, às vezes ele não pode receber. Então ele estando diversificado, vai abalar apenas 10%, por exemplo, o Mercado Livre, que a gente falou agora, vai abalar 10% do seu rendimento mensal. Então, sempre bom pensar em fundos que têm boa diversificação, tanto em empresas quanto diversificações em setores também. Agora vamos ao BTLG 11. Quantidade de imóveis, 31 imóveis. Dividend yield dele, 0,83. Isso é quanto ele paga por mês. Nos últimos 12 meses foram 9%. Liquidez diária de 6,2 milhões. Também sem problema para você comprar ou vender diariamente. Um portfólio bem diversificado também. Maior aí o Açaí com 12%. Tem a Amazon, tem a Ambev também com 7% de alocação. Então está bem distribuído. Logicamente, esses primeiros têm uma alocação mais aqui na cidade de São Paulo. Nesse caso, BTLG 85%. E o interessante desses fundos é que eles são corrigidos pelo IPCA, eles vão acompanhar a inflação. E também são fundos que têm os contratos longos de locação. XPLG 11, mais de 18 imóveis administrados. O dividend yield dele, 0,89. Foram mais de 9% nos últimos 12 meses pagos em dividendos. Desde diária também você não vai ter problema, 3,9 milhões. E ele também está com seu valor patrimonial abaixo do preço, então menor do que ele vale, 0,85. Sempre quando eu falar para você valor patrimonial, quer dizer quanto que os imóveis valem referente ao preço da cota. Esse também tem bem diversificado, tem aí a Leroy com 14% das locações, mas também não é preocupante, o restante bem diversificado. Quase 3 bilhões de valor de mercado, também alocado mais em São Paulo. Agora nós vamos falar do LVBI, que tem administrado aí 10 imóveis no seu portfólio com dividend yield de 0,85, quase 10% nos últimos 12 meses, e também está abaixo do seu valor patrimonial. No dia que eu gravo esse vídeo, 0,79. Liquidez diária dele de
2,5 milhões. Também tem contratos longos, é a única coisa que ele tem, que ele depende muito aí dos galpões de extremo, ao maior, e também são 10 imóveis referente aos que a gente comparou anteriormente, são bem maiores do que esse. BRCO11, esse aqui eu gosto um pouquinho porque ele tem especialista naqueles galpões de last mile, estão próximos da cidade, então a gente tem aí galpões para entrega rápida. Quem não comprou aí no Mercado Livre, entregaram às vezes no mesmo dia, uma coisa surreal. São 12 imóveis administrados e está abaixo do seu valor patrimonial também, então 0,87. Pagou aí 10% nos últimos 12 meses. Ele tem um ponto específico aí também, ele tem 7% de vacância, né? E um adendo aí, vocês vão sentir saudade dessas rentabilidades aí. Nós vemos aí que temos de 9% até 10% de dividend yield, de pagamento de dividendos ao ano. Escuta o que eu tô te falando, quando subir essas cotas aí, vocês vão ver os valores lá nas alturas. Pode ver que a maioria deles estão com desconto abaixo do seu valor patrimonial. Instantes, vou passar rapidamente aqui, são os mais importantes que passei antes. Então, VILG 11 pagou 9% nos últimos 12 meses, está bem abaixo do seu valor patrimonial, está a 0,68. Liquidez de 1,2 milhões. Tem uma oportunidade aí no preço, né? Está bem descontado, porém, ele tem um pouquinho menos de liquidez dos outros que nós falamos anteriormente. GGRC11, ele pagou 11% nos últimos 12 meses. São 27 imóveis administrados, um pouquinho mais de liquidez, 2,7 milhões, mas com muita volatilidade. Ele paga aí quase 1% ao mês. No último mês ele pagou 1,6%. E aí já pulamos para o GARI 11. Esse pagou os absurdos 13% ao mês nos últimos 12 meses. Seu valor patrimonial está igual ao do anterior que eu te falei, em 0,88. O problema dele administra somente 4 imóveis, né? E o restante precisa dar uma olhada na carteira deles lá, o que eles têm. Eles têm fundos na carteira. 4 imóveis somente, então você perde em diversificação. Então se dá problema em um deles, já afeta 1/4 do seu dividendo. E também tem um recente histórico negativo do fundo, também caiu bastante. Então vamos lá, conforme eu venho prometendo em todos os vídeos que eu faço, vamos montar uma carteirinha aí com todos os fundos imobiliários que eu falei aí rapidamente. O HGLG em torno de 150,38, BTLG em torno de 96,40, XPLG em torno de 91,99, LVBI 11 em torno de 98,07 e BRCO 11 em torno de 101,33 e o VILG 11 em torno de 76,75 e o GGRC 11 em torno de R$10,05, o GARI 11 em torno de R$8,10. Tudo isso, se você fosse comprar todos esses 8 fundos, uma cota de cada um dariam R$633,07. Então, para mim, só investe quem não quer. Então, tá esperando o que para investir? O que você faz com o seu salário todos os meses? Vamos supor você ganha R$2.000 no mês, você pega todo esse dinheiro e gasta em uma tacada só, sem pensar no seu futuro. Aqui a gente tá falando de futuro, mais para frente. É bem aquela história lá do rico e do pobre. R$10.000 para um pobre, ele vai comprar um iPhone. De R$10.000, quem tem a mentalidade de rico, o cara vai multiplicar o dinheiro. Então é sobre isso. Não durma no ponto, invista no seu futuro. Então, nesses 8 fundos, são diversos imóveis e diversos inquilinos você está investindo. Então você está diversificando seu risco de não receber. Se uma Americanas da vida quebra, é um percentual muito pequeno que você vai ter atrapalhando seus dividendos mensais. Então eu fiz um negócio diferente para vocês, um bônus aí. O que eu vou fazer? Eu peguei a média, o último pagamento de dividendos, o último dividend yield de todos os fundos e vou calcular para você ganhar um dividendo mensal. Vou partir de R$10, R$100 e R$1.000. Então vamos lá. Para você receber R$10 por mês, você precisa de R$1.123,60 investido. Vai receber R$10 todo mês. Se você quiser ganhar R$100 no mês, você precisa ter investido R$11.236. Agora, se você quer ganhar R$1.000 por mês em renda passiva sem trabalhar, aí você precisa ter R$112.359,55 investido e diversificado em todos esses fundos que eu te falei. E vamos falar também que esses valores aí, eles podem sofrer alterações e também podem
podem variar conforme o desempenho do fundo. Os riscos que eu falei para vocês aí são a volatilidade dos preços que sobem e descem, inflação, taxa Selic e também aqueles fundos que têm poucos imóveis ou que têm muita concentração de alguma empresa como inquilino. Então vou deixar uma lição de casa para vocês. Vocês podem entrar no site desses fundos ou alguns como Fundo Explorer, mas tem também alguns outros sites também que você pode entrar que você consegue baixar os relatórios desses fundos e você pode analisar bem a fundo cada um desses fundos que eu falei hoje. E não se esqueça de se inscrever no meu canal porque eu vou fazer mais vídeos relacionados a setores de fundos imobiliários. E se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e um abraço. Fui!